Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Eu quero aqui rapidamente trazer essa devocional, essa palavra ao seu coração. Prometo que serei rápida, mas é algo que nós precisamos receber da parte do Pai esta noite. Amém? Em nome do Senhor Jesus, abra suas Bíblias comigo. Lá no livro de Isaías, no livro de Isaías 40. Isaías 40, versículo 25. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo? Eu quero dizer para você que a distância não justifica você deixar de estar novamente conosco, novamente ouvindo a palavra de Deus. Por isso que diz que todo tição, quando ele é removido da fogueira, ele acaba esfriando. Amém? E o nosso Deus não pode ser comparado à nossa pequenez de fé. A palavra dele diz aqui, Isaías 40, 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. A quem me comparareis? Eu vejo aqui Deus fazendo um desafio para nós. Deus fazendo um desafio para o homem. Deus trazendo um desafio diante de nós. Ele diz para mim, ele diz para você que está aí na sua casa: a quem comparareis? Com quem vocês vão me comparar? A quem vocês acham que é igual a mim? Ou que eu sou igual? Quem? Quem é que tem essa capacidade de parecer comigo? Ou pelo menos de se aproximar de mim? Esse é um desafio que Deus faz para nós. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto o nosso coração oscila. No campo da fé, o quanto nós vacilamos. O homem é assim. E como ele sabe que nós somos assim, ele traz sempre diante de nós esses desafios, ou esse grande desafio. Você tem coragem de comparar Deus com algo, com alguma coisa? Com quem você pode comparar Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Muitas vezes nós queremos ver Deus de acordo à minha vontade. Eu quero comparar Deus com aquilo que faço, porque o homem é assim. Se tudo vai muito bem, Deus, ele é um Deus poderoso. E se existe algo que nunca aconteceu desde que a existência, desde que há existência, desde que Deus é Deus, desde a humanidade, da sua criação, existe algo que Deus nunca negou, é de quem ele era ou quem ele é. Ele nunca negou. E eu e você sabemos que não haverá Deus como o nosso Deus. Muitos têm o Deus que merece. Muitos acreditam no Deus que quer acreditar. Muitos procuram se relacionar com o Deus que ele merece ou com o Deus que ele deseja que seja. Mas eu quero dizer, só há um Deus. Ninguém há como o nosso Deus. Só há um Deus sobre a face da terra, sobre o mundo, sobre toda a eternidade. Só vai existir um Deus.
Amém, queridos? Queremos comparar Deus com a nossa estatura, queremos comparar Deus com a nossa pequenez, de fé. Ou às vezes nós nem lembramos, nós nem comparamos Deus com nada, na hora que eu estou buscando o meu próprio interesse. Na hora que eu quero pender para um caminho, eu não quero nem saber se estou ferindo o coração de alguém, se estou decepcionando Deus, se eu estou magoando, se eu estou esquecendo da bondade de alguém para com a minha vida. Eu não quero nem saber, eu quero é ir, eu quero é ter. Quem é Deus? Com quem você compara Deus? Quando eu busco alcançar ou fazer a minha própria vontade, ali eu estou colocando Deus no nível muito baixo, um nível que nem existe, um nível muito baixo, porque eu estou acima. Eu estou fazendo, sendo que a palavra de Deus diz que a nossa vida ela é comandada por um Deus que é poderoso, por um Deus que tudo pode fazer. Mas nesta hora que eu quero satisfazer o meu ego, eu nem lembro se Deus existe. Aí quando algo dá errado, aí eu lembro que tem um Deus. A quem vós me comparareis? A quem vocês vão me comparar? Para que eu seja igual, ou para que seja igual a mim. Quem é? Às vezes queremos comparar Deus com as nossas atitudes, com o nosso coração tão frio. Tem sido um tempo onde o calor do coração tem se esfriado. Ele tem se afastado. E nesse momento, eu estou comparando Deus acima ou abaixo de toda e qualquer situação que eu possa estar vivendo. Hoje, eu quero manter o máximo de distância possível. Queridos, e quando eu falo distância, eu não estou falando de distanciamento físico. Não é isso. Porque nós estamos numa pandemia e nós temos que manter essa distância. Essa distância física, nós precisamos manter. Mas o que eu estou falando, o distanciamento que está acontecendo entre nós e Deus, o distanciamento que está acontecendo entre nós e Deus, a nossa relação com Deus está ficando gelada, está ficando defasada. Muitos não estão aqui agora ligados nesta live. Estão fazendo outras coisas. Estão comparando Deus com outras coisas. E acaba que nós fazemos isso. Por isso que ele diz: quem vocês acham que parece comigo? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? É a sua beleza? É a sua capacidade? Manter distância física não significa que eu tenho que gelar o meu coração. Eu digo isso porque eu tenho vivido, trabalhado com muitas pessoas nesse momento. E esse não é o momento de espécie alguma de eu começar a comparar Deus com tudo que tem acontecido na face da terra. Quem é esse Deus? Por que tudo isso tem acontecido? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com esse ou aquele outro? Por que foi na minha casa? Por que foi na minha família? Deus é mais poderoso do que qualquer pandemia que possa existir.
Eu não posso colocar essa contaminação acima do meu Deus. Ele não é mais poderoso do que o meu Deus. Não há nada que pode se comparar ao poder de Deus. Não há nada que se pode comparar o nosso Deus. Ninguém há como o nosso Deus. Porque é assim que fazemos. Acaba que a nossa insegurança de olhar para as circunstâncias que me cercam, eu começo a comparar Deus com tudo o que tem acontecido. Muitos têm perguntado, será que Deus existe? Será que Deus é real? Será que Deus existe? Deus é real. Deus existe. E Ele trabalha para aqueles que confiam nele. Ele trabalha para aqueles que dependem dele. Sabe por que nós não vamos conseguir comparar Deus? Porque não existe nada que pode ser comparado ao nosso Deus. Nada. Quando Ele nos faz esse desafio, sabe o que nós fazemos? Calamos a boca, porque nada pode ser comparado ao nosso Deus. Nada pode se comparar ao nosso Deus. Ele é incomparável. E quem tem o privilégio de ter Ele como seu Deus, é a pessoa mais privilegiada e honrada da face da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles que não conhecem esse Deus, que é poderoso e que faz descer sobre aquele que confia nele grandes coisas. Aqueles que estão perto de você, que não conhecem esse Deus, mas uma hora você vai ter que falar com Ele. Ele te conhece. Ele vai perguntar: que Deus é esse que pode todas as coisas, que muda todas as coisas, e não mudou sua própria vida? Você continua uma pessoa que murmura, você continua uma pessoa falando mal do outro, criticando o outro, se achando acima do outro, se colocando numa posição de maior que o outro, mais santo que o outro, mais sábio que o outro. Aquela pessoa vai olhar para você, mas você está dizendo para mim que existe um Deus. Há quanto tempo eu caminho com você? Há quanto tempo eu estou próxima de você? Eu nunca ouvi você me dizer isso. Eu nunca ouvi você me dizer isso. Ao contrário, porque nós ouvimos. Eu sei que todo aquele que está me ouvindo já ouviu dizer, já ouviu muitos falar. E diz que conhece Deus. Faz desse jeito. E diz que é crente. E diz que anda com Deus. Eles vão nos comparar de acordo com o meu comportamento, de acordo com o meu testemunho. Eles vão começar a olhar para nós e vão querer buscar quem é esse Deus. Deixa eu dizer para você, o nosso Deus é um Deus poderoso, nós somos dele. Nós somos povo deste Deus. O nosso Deus foi o único que venceu a cruz. O nosso Deus foi o único que venceu a morte. O nosso Deus é o único que está vivo. O nosso Deus foi o único que desceu da cruz. E hoje habita no nosso meio. Hoje habita dentro de nós. Por isso que eu e você temos que ter muito cuidado e zelo com a aliança que Deus tem conosco.
Deus tem uma aliança conosco. E aqueles que nos veem, primeiro, você tem que saber que nós somos testemunho de Deus na terra. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas. Somos nós que levamos as boas novas. Somos nós que pregamos o evangelho. Mas a pessoa que está perto de mim, começa a ver em mim uma pessoa totalmente que não busca uma fé, uma vida rebelde. Eu não busco em Deus a direção para educar minha casa, viver meu casamento, ter uma aliança de respeito com a igreja que me alimenta. Quem é boca de Deus na terra precisa entender o que é o amor, o que é o perdão. Porque se eu sou boca de Deus nesta terra, eu tenho que saber amar, eu tenho que saber ter gratidão no meu coração, eu tenho que saber perdoar, porque eu vou ser comparado. Eu vou ser comparado com este Deus que eu vou pregar. Como que eu vou pregar um Deus de amor, sendo que eu odeio? Como que eu vou dizer que existe um Deus que perdoa os pecados e eu não consigo perdoar ninguém? Com quem você compara seu Deus? Quem é seu Deus? Quem é seu Deus? O nosso Deus é aquele que venceu a morte. É aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. O nosso Deus é aquele que é o nosso refúgio. É aquele que é a nossa segurança bem presente. É aquele que responde a oração. É aquele que cura, mas também é aquele que mata. É aquele que exalta, mas também é aquele que rebaixa. Ele tem poder. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. O nosso Deus, ele não pode ser comparado. Nós precisamos ter muita responsabilidade com a aliança que temos, com a aliança que Deus tem para conosco. Ele diz lá em Gênesis 9:9: eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Ou seja, é uma aliança eterna. É uma aliança eterna que Ele tem conosco. Ontem, segunda-feira, nós estivemos aqui entregando a nossa consagração. Fazia tantos dias, tanto tempo, que eu não sentia o calor de Deus. Eu não sentia daquela forma. O céu desceu neste lugar. E quando o céu desceu, Deus trouxe exatamente essa palavra. Dizendo: eu sou o Deus desta terra. Eu sou o Deus. Eu sou o rei desta nação. Ninguém há semelhante a mim. Oh Deus. E quando Ele começava a falar, a glória de Deus envolveu os nossos corações, a gratidão. Nós estávamos sedentos. Nós estávamos sedentos. Por isso nós temos que ter responsabilidade com a aliança que Ele tem conosco. Quando eu tenho responsabilidade com esta aliança, eu tenho convicção que sou testemunho de um Deus vivo na terra. Eu sou carta viva de Deus na terra. Nós somos, eu sou, eu serei agente de Deus nesta terra.
E quando eu estou revestido, eu tenho autoridade de chegar para o desalentado e dizer ao desalentado: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Eu só vou ter autoridade de dizer isso para os desalentados se eu estiver vivendo essa realidade com Deus. Esse Deus, ele não pode ser comparado às minhas fraquezas, porque ele é forte. Ele não pode ser comparado à minha falta de fé. Ele não pode ser comparado aos meus maus relacionamentos. Ele não pode ser comparado com as minhas decepções. Ele é incomparável. Ele é incomparável. Lá em Deuteronômio 4:23, diz assim: guardai-vos e não esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu. Ah, mas eu não adoro imagem. Mas existe um altar que não é dele dentro de você. Existe uma adoração que não é para ele dentro de você. Porque o nosso orgulho nos afasta do Deus verdadeiro. O nosso orgulho nos faz pecar contra esse Deus. Por isso que ele diz: com quem que vocês vão me comparar? Quem eu sou para vocês? Existe alguém que se pareça comigo? Aí onde você vai dizer: Senhor, eu mudo agora a minha mentalidade. Eu quero me parecer contigo. Eu quero ser comparado contigo, Senhor, em amor, em fé, em relacionamento. Claro que em poder, em glória, em majestade, eu jamais serei e nem quero ser como o Senhor. Porque quem almeja ser igual a Deus, maldito é. Mas neste momento, se eu me tomo conta dessa situação, eu começo a ser curado. Eu começo neste momento a ser restaurado. E dentro de mim começa a sair tudo aquilo que Deus já proibiu. E nós sabemos o que Deus proíbe para que eu e você façamos. Eu não vou citar aqui porque o meu tempo já está bem resumido. Mas eu e você sabemos o que podemos e o que não podemos, e o que devemos e o que não devemos fazer. A verdade é que eu e você não podemos comparar Deus com nada desta terra. E temos que buscar em Deus um viver com Ele e pregar e dizer quem Ele é para todos aqueles que te conhecem e que estão perto de você. Amém? Eu quero encerrar aqui deixando, nós já sabemos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém, fale de novo. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare: grandes coisas estão por
neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Amém? Segure aí no seu coração. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que faz grandes coisas? O nosso Deus é o que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade para conosco, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Rebabás, o Senhor liberta os encarcerados. O nosso Deus abre os olhos aos cegos. O nosso Deus levanta os abatidos. O nosso Deus ama os justos. O nosso Deus guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Esse é o nosso Deus.